Quem disse que os vegans pensam que o veganismo torna as pessoas perfeitas e completamente pacíficas? Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo. Tudo isso você encontra aqui no canal Vegano Agente. Olá galera, o vídeo de hoje do canal Vegano Agente é uma resposta ao vlogueiro Bernardo, o B Matemática do canal Nerd Cético. Ele já foi respondido várias vezes em vídeos anteriores, mas ele nunca me respondeu em vídeos contra resposta de réplica. Ele nunca respondeu. O vídeo que eu respondo hoje fala de uma dita moral vegana, que seria dividida entre a moral objetiva e a moral subjetiva. Sendo que a moral objetiva que ele fala do veganismo não é simplesmente uma moral, mas uma ética. Nesse caso, é ética animal, o vegano abolicionismo. E a parcela subjetiva dessa moral que Bernardo fala não tem nada a ver com o veganismo. Por isso não pode ser descrita como uma parte dessa tal moral vegana. Isso pelo mesmo motivo que eu não falo de uma moral onívora subjetiva quando falo, por exemplo, de um onívoro que defende os direitos humanos e a paz no mundo, e outro onívoro que quer mais que o mundo se exploda, afunde na guerra, na miséria e nas catástrofes ambientais, desde que eles continuem desfrutando de privilégios e mordomias de classe. Ou seja, não tem por que incluir essa moral subjetiva individual, que varia de indivíduo para indivíduo, entre os princípios ético-morais da ética animal, do vegano abolicionismo, porque não tem uma coisa ligação com outra. Além dessa confusão entre moral, ética e moral subjetiva, Bernardo comete outros erros ao longo do vídeo. Dessa vez ele não traz um vídeo carnista, dedicado a defender o especismo, defender o consumo de produtos de origem animal e se opor ao veganismo. Mas, em certo momento, como eu vou responder mais adiante, ele diz que a moral vegana não faz a menor diferença na sociedade, coisa que ele está completamente equivocado. Daí eu vou responder a ele, a partir de agora, a cada trecho em que eu percebi que ele comete erros ao falar de veganismo. Aí, como é de costume, eu vou responder um a um os argumentos falhos que eu encontrei no vídeo dele. Vamos lá. A melhor definição de vegano que eu encontrei foi uma pessoa vegetariana por princípio, ou seja, ela não é vegetariana por gosto pessoal ou por falta de opção. Um vegano é um vegetariano por princípio moral, por algum tipo de princípio que ela defenda. Se essa foi a melhor definição que Bernardo encontrou sobre veganismo, ela infelizmente não é a mais correta. Aliás, a gente pode dizer que nem correta é, porque o hábito de consumo vegano não diz respeito só à alimentação. Um vegano não é apenas um vegetariano cuja alimentação é baseada em determinados princípios. O veganismo também envolve, além do vegetarianismo propriamente dito, motivado por respeito à ética animal, o boicote ao consumo de qualquer produto não alimentício boicotável que contenha um ou mais ingredientes de origem animal e ou seja fabricado por alguma empresa que seja envolvida em testes de animais. Nisso, a pessoa vegana boicota produtos como roupas feitas de couro, lã e seda, sabonetes e sabões que levem entre seus ingredientes gordura animal e glicerina animal também, loções como loção pós-barba ou loção hidratante com lanolina, cosméticos com cera de abelha ou proteína do leite, etc. Assim como produtos boicotáveis que sejam fabricados por empresas que fazem ou subsidiam testes de animais. Além disso, a definição de Bernardo falha também porque nega a convicção ética de que ainda não completou a transição ao veganismo, mas já sabe que explorar animais é errado. Por exemplo, tem gente que ainda é proto-vegetariana, ou seja, que já não come mais carne, mas ainda consome um ou outro alimento de origem animal, tipo leite, queijo, mel, ovos, etc. E está em transição ao veganismo por já saber que explorar e matar animais para fim de consumo é errado. E do mesmo jeito, tem gente por aí que já é propriamente vegetariana, que não consome mais nada de alimento de origem animal, por respeito aos animais, e está se encaminhando ao veganismo, com boicote de cada vez mais produtos não alimentícios que envolvem exploração animal. Aí também vale ressaltar que nessa definição errada dele,
Um vegetariano estrito que defende o bem-estarismo, que também pode ser considerado um princípio de suposto respeito aos animais, mesmo sendo a postura pró-exploração animal, esse vegetariano também poderia ser considerado vegano, porque o bem-estarismo não deixa de ser um princípio, embora um princípio obtuso, distorcido. Existem veganos, por exemplo, por motivação religiosa. Se eu não me engano, os adventistas são veganos por motivação religiosa. Aí quando diz isso, Bernardo erra de novo, porque na verdade não existe hoje no mundo uma religião vegana, pró-vegana, que exija que seus aderentes, seus fiéis sejam veganos. Mais próximo disso que existe é o jainismo, que exige que seus fiéis sejam vegetarianos estritos, que não consumam nenhum alimento de origem animal. Mas nenhuma religião hoje conhecida exige que seus fiéis praticantes boicotem, por exemplo, sabonete à base de sebo animal, loção pós-barba com lanolina, batom com cera de abelha, hidratante de cabelo com proteína do leite, creme de pentear fabricado por empresa que testa animais e etc. Aí os adventistas não são, por via de regra, veganos em geral, mas sim lacto-vegetarianos. Tipo, a moral religiosa adventista defende uma forma de proto-vegetarianismo que boicota as carnes e os ovos, mas não depõe diretamente contra o consumo de laticínios e mel. Existem sim aqueles adventistas que são veganos, mas eles passaram a ser veganos não por causa da moral religiosa adventista, mas sim por ensinamentos que eles obtiveram de fontes laicas, seculares, tipo documentários, livros, blogs, sites, etc. Nesses lugares eles aprenderam que explorar animais é errado, é antiético. E nisso a moral religiosa adventista tem alcance curto demais, porque não abrange o boicote mandatório aos produtos não alimentícios que contenham ingredientes de origem animal e ou sejam testados em animais. A moral vegana, por conseguir colocar o mesmo grau de importância em todos os seres vivos sencientes, teoricamente faz com que o vegano abra mão de desejos carnais para defender a sua causa. Essa crença dele de que os vegans abrem mão de desejos carnais para defender sua causa é completamente falsa. Não passa de mito. Porque se a gente for pensar o prazer carnal como o prazer do corpo, aqueles prazeres que são satisfeitos pelos sentidos do corpo humano, paladar, visão, audição, olfato, visão, o vegan não precisa abrir mão de prazer carnal nenhum, tampouco do paladar. Isso porque o universo culinário vegano, incluindo as culinárias veganas tradicionais, que inclui alimentos cozidos, fritos, etc., a crudívora, a frugívora, tem uma enorme diversidade de delícias para todos os gostos e também para todas as restrições alimentares que eventualmente ocorram entre algumas pessoas do meio vegano. Daí, para muita gente, o prazer do paladar pode ser satisfeito com o consumo de uma fruta suculenta, por exemplo. Um caju suculentozinho, docinho, já dá muito prazer a muitas pessoas, prazer de paladar. Para muitas outras pessoas, uma torta crudívora também é uma delícia, que dá tanto prazer quanto um pedaço de carne bovina assada pode dar um onívoro. E para tantas outras, esse prazer do paladar pode ser obtido, digamos, com uma coxinha de carne de caju, um risole de falso camarão, um sorvete à base de banana ou de leite vegetal, ou um hambúrguer de soja, um almoço que não precisa de nenhum ingrediente visualmente parecido com carne ou queijo, e por aí vai. Aí, nesse sentido, o veganismo não priva ninguém do prazer carnal do paladar. O que acontece, nesse caso do veganismo, é que o prazer deixa de ser obtido em alimentos de origem animal, como carne, sorvete ao leite, bolos ovolácteos, pizzas de queijo, etc., e passa a ser satisfeito com pratos veganos igualmente saborosos ou ainda mais deliciosos do que aqueles alimentos de origem animal. O que Bernardo faz nesse caso é como se estivesse dizendo que eu vou me privar do prazer de frequentar praias se eu me mudar daqui do Recife e ir lá para São Paulo. Porque nesse caso, São Paulo eu poderia descer a Serra do Mar e aproveitar as praias de São Vicente de Santos, Guarujá, etc., em vez da praia de Boa Viagem daqui. Nesse caso, eu não estou me privando do prazer de frequentar uma praia, de tomar banho de praia. Eu só estou substituindo uma praia por outras praias.
acham que podem aplicar sua moral vegana em uma criança que não tem o hábito nem o gosto de comer verduras e precisa comer carne, porque a alimentação precisa ser prazerosa. Eu já vi muito psicólogo e nutricionista dizendo que a alimentação precisa ser prazerosa ainda na infância, mesmo que você tenha que botar carne na comida de uma criança, porque é através da alimentação que a criança vai desenvolver o hábito de se alimentar. Aqui Bernardo deixa entender que é errado impor a ética animal, o veganismo, na alimentação de filhos pequenos, mas ele curiosamente se omite quando o assunto é pais carnistas imporem aos seus filhos a moral carnista, especista, a legitimação e autorização moral do consumo de produtos, especialmente alimentos de origem animal. Ele não se posiciona quando pais carnistas ensinam aos filhos que, por exemplo, é normal e natural usar animais não humanos como coisas, tratar eles como fontes de matéria-prima, como produtos, explorar e matar esses animais, belo dia, para, por exemplo, extrair carne de seus corpos e comer essa carne. Ele desconhece ou finge desconhecer que não existe uma alimentação eticamente neutra. Ou a alimentação é baseada no especismo ou no veganismo. Ou ela se sustenta no tratamento de animais como produtos, ou não tem essa sustentação. E a alimentação despreocupadamente rica em produtos de origem animal segue uma determinada moral, que é o especismo carnista. E essa moral é opressora, exclui os animais não humanos da categoria de sujeitos de direito. E a alimentação sustentada pelo veganismo segue a ética animal, não promove essa exclusão, pelo contrário, promove a inclusão dos animais não humanos como sujeitos de direito. Daí não existe uma terceira via alimentar. Ou a dieta da pessoa é vegana ou não é vegana. Ou segue o abolicionismo animal ou segue o especismo. Daí os pais ou vão doutrinar os filhos ao veganismo ou vão doutrinar eles, intencionalmente ou não, ao especismo carnista. Não existe uma terceira opção, uma opção neutra nesse caso. E quanto à alimentação prazerosa, Bernardo incide num péssimo preconceito contra a culinária vegana, que ele deixa entender que a alimentação vegana não é prazerosa, não atrai o gosto das crianças, é sem graça, não dá gosto de se consumir, de se usufruir. E nada mais distante da realidade do que isso. Que eu falei agora há pouco, que existe uma enorme, gigantesca variedade de delícias veganas para todos os gostos, para todos os estilos culinários veganos, sejam eles frugívoros, crudívoros, culinária cozida, culinária frita, pratos assados e etc. Não é novidade para ninguém que muitos veganos são ativistas da causa animal e que muitos deles, por conta disso, criam cães e gatos. E cães e gatos comem ração, e na ração tem carne. Eu já vi situações absurdas, como por exemplo, aquele caso do gato vegano, em que, para não dar uma ração que possui carne, deram uma dieta puramente baseada em vegetais e o gato quase morreu. Ao contrário do que Bernardo teoriza aqui, não existe contradição ética nenhuma entre ser vegano, ser vegan, e alimentar animais domésticos com ração de origem animal, quando não existem alternativas veganas acessíveis. Tentar forçar aí a existência de contradição é usar a falácia de exigência de perfeição, que é ignorar que o veganismo permite exceções quando não há uma alternativa viável, livre de exploração animal em determinadas situações. Por exemplo, no Brasil, ainda não existem rações veganas nem para cães, nem para gatos. No caso das rações veganas para gatos, aqueles nutrientes que não são extraídos de vegetais seriam sintéticos, de origem por sintetização química ou sintetização por bactérias. E a única ração proto-vegetariana à venda até o momento, que é uma ração para cães e contém vitamina D de origem animal, é muito cara e vende em poucos lugares do Brasil. Daí é inviável estender uma alimentação vegana a animais domésticos, a não ser que, em casos individuais de tutores de cães, eles tenham a sorte e também o dinheiro para consultar algum veterinário especializado em nutrição vegana natural para cães. E esses cachorros, sob tutela deles, não recusem nenhum alimento da receita de dieta que esse veterinário vai passar para eles. Daí por isso, no caso de países como o Brasil, que não oferece alimentação vegana acessível para animais domésticos, aí não ocorre nenhum conflito com o veganismo, já que isso está fora dos limites do hábito de consumo vegano dos brasileiros. É exigência à indústria de rações
que passa a fornecer alternativas veganas, rações veganas para cães e rações veganas com nutrientes sintéticos para gatos, vai se dar não por boicote, mas por abaixo-assinados, por novas empresas especializadas em ração vegana para cães e para gatos com nutrientes sintéticos e etc. Muitos veganos acham que o veganismo tem um monopólio do pacifismo, do discurso pacifista, e que na verdade eles só querem paz e harmonia entre os seres humanos e os animais não humanos. Aí, se alguns vegans acreditam que só pessoas veganas têm o direito de se declararem pacifistas, isso não quer dizer que todo mundo que seja vegano pense assim também. Isso porque tanto há pessoas veganas que reconhecem a existência de pacifistas que não são veganos, como reconhecem que há muitos outros vegans que são tudo menos pacifistas. Isso porque, na verdade, existem tantos aqueles vegano-abolicionistas que usam de violência contra a propriedade privada para libertar animais, investir contra a pecuária, a vivissecção, os testes industriais animais, etc., como aqueles que integram frentes de libertação animal, conhecidas também como ALF ou ALF, o Animal Liberation Front. Também como existem aqueles vegans que se dizem vegans, mas são reaças, boçais, grosseiros, misantropos, violentos, exploradores, opressores, etc. Tudo mais que não presta contra outros seres humanos. Aí, existem essas duas categorias, não dá para concordar que quem crê que o veganismo, não dá para concordar com quem crê que o veganismo traz o pacifismo em sua essência e que todo vegan é pacifista. Não pode jogar sua moral em uma criança que não está acostumada com isso, e muito menos no gato. Para mim, não é diferente de você tentar doutrinar uma criança e muito menos utilizar um bicho no ritual. Desculpa, eu não vejo diferença. Então, o meu saco que veganos são melhores que os não veganos. Eu falei anteriormente, tanto da questão da doutrinação ética alimentar de crianças para o veganismo ou para o especismo, que nesse caso não existe uma terceira alternativa, ou a alimentação é vegana ou é não vegana, ou é baseada no veganismo ou no especismo. Como também falei, da atitude falaciosa de pensar que pessoas veganas não podem ou não devem dar rações não veganas para animais domésticos. Aí quando essa tentativa de assemelhar com a educação ética vegana para crianças, com o sacrifício de animais em rituais religiosos, é uma completa falácia de falsa analogia, porque a educação ético-moral para crianças não tem nada a ver com explorar e matar animais em rituais. Já em relação a essa frase mal criada de Bernardo, o meu saco que veganos são melhores que os não veganos, ele cai na falácia de petição de princípio, que consiste em dar uma premissa pré-estabelecida a priori, sem mostrar como essa premissa havia sido provada. E essa premissa geralmente é falsa ou tende a falsa. E no caso do que Bernardo falou aqui, a premissa a priori dele, a premissa secreta, é dizer que vegans se acham sempre melhores do que não vegans. Existe gente podre em todo tipo de ideologia. Adolf Hitler era vegetariano, ambientalista, defendia os animais. Mas ninguém aqui, Bernardo, está negando que existe gente podre também entre quem se diz vegan. Mais uma vez, você cai na falácia de petição de princípio, que você coloca agora com a premissa a priori e tendente a falsa, a crença espantalhosa de que os vegans dizem que não existem gente mau caráter entre eles. Sobre Hitler, existe uma controvérsia toda sobre se ele era realmente proto-vegetariano, ou seja, se ele não comia carne. Existem fontes que dizem que ele, em certo momento da vida, ele foi temporariamente proto-vegetariano, passou alguns anos sem comer carne. Tem outras teorias que dizem que ele foi proto-vegetariano até a morte. Tem outras teorias que dizem que ele nunca deixou de comer carne. Aí, enfim, não tem um consenso nesse caso. Aí, sendo que aí não é o caso de Bernardo, mas vale lembrar aqui, tem muito carnista por aí dizendo que Hitler era vegetariano, logo o veganismo não presta, os vegans são potenciais assassinos e torturadores, que é uma falácia de argumento desconexo, que a premissa não tem nada a ver com a conclusão. Daí, vocês que consomem produtos de origem animal, vocês querem dar um exemplo menos duvidoso de gente que se diz vegetariana e amante dos animais, mas é completamente imprestável em se tratando de lidar com seres humanos?
Fale de Brigitte Bardot, aquela ex-atriz francesa. Ela é muito admirada hoje em dia ainda por suas alegadas posições de defesa dos animais não humanos, mas quando o tema passa a ser seres humanos, a humanidade, ela põe para fora tudo o que há de mais imprestável, mais nojento, mais coisa ruim no caráter de um ser humano. Que ela reúne muitas características típicas de ser humano, seu mínimo caráter. Ela é homofóbica, heterossexista, racista, antifeminista, religiosamente intolerante, especialmente contra muçulmanos. Ela é fascista, ela é simpatizante da extrema-direita do seu país, ela tem muito ódio contra pessoas pobres e tudo mais que pode vir de mais ruim e mais antiético no ser humano. Mas daí para dizer, ou insinuar, que vegans negam a existência de pessoas mau caráter dentro do meio vegano-vegetariano é uma distância muito grande. Por mais que exista uma moral objetiva em todos os veganos, em que eles, por princípio, não consomem nada de origem animal, o que acaba definindo o caráter de cada indivíduo, vegano ou não, não é sua moral objetiva, é sua moral subjetiva. Aqui, de novo, o Bernardo cai em falácia de petição de princípio. Ele repete a premissa oculta de que vegans costumam negar a existência de pessoas que se dizem veganas, mas têm um mau caráter, um caráter degenerado. Ninguém aqui está falando que basta adotar um hábito de consumo vegano para ser uma pessoa elevada, perfeita, moralmente perfeita, em se tratando de ética. E também a falta de caráter de algumas pessoas do meio vegano não anula a importância da ética animal e do veganismo para tornar esse mundo um lugar, no mínimo, menos sofrível para se viver para os animais não humanos e para muitos seres humanos também. A moral vegana não faz a menor diferença na sociedade. O veganismo não é a solução para merda nenhuma. Nem para problemas ambientais, nem para problemas de saúde, muito menos para a questão da violência. Pelo que eu entendi aqui o que Bernardo falou, ele está querendo dizer que, já que o veganismo não torna nenhum ser humano perfeitamente ético, perfeitamente bondoso, o veganismo não funcionaria enquanto faceta prática da ética animal, não teria nenhuma consequência visível na sociedade se tratando de mudanças sociais, mudanças culturais, etc. Se é isso mesmo que ele quer dizer, não há nada mais errado, nada mais equivocado. Porque se a gente for, com esse mesmo critério, julgar todas as inovações éticas dos últimos séculos por causa da falta de caráter de alguns de seus adotantes, a gente ia chegar a conclusões como, por exemplo, que a oposição à escravidão humana, a luta contra o racismo, o feminismo, o ambientalismo, a defesa das liberdades humanas individuais e coletivas, a defesa dos direitos humanos, o anticapitalismo, etc., também não faz a menor diferença na sociedade. E além disso, ele se recusa a reconhecer que a prática vegana do abolicionismo animal tem sim diversos impactos positivos para o meio ambiente, para a saúde individual humana e coletiva, e também para o próprio problema da violência exercida entre seres humanos. Muito embora eu não veja, isso não queira dizer que os vegans digam que o veganismo é a panaceia, é a solução total para todo o mal do mundo. Ele ignora ou nega, num ceticismo nada racional, que o veganismo tem sim o poder de, a médio e longo prazo, diminuir muito todos os impactos ambientais causados pela pecuária e pela pesca, como perda de biodiversidade, desmatamento, poluição, desperdício de terras e de água, geração de lixo, desgaste do solo, e emissão de gases estufa, etc. Ele também nega, nesse mesmo ceticismo falso e irracional, que a alimentação livre de componentes de origem animal tende a diminuir muito a incidência de doenças como câncer, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, obesidade, diverticulite, demência e tantas outras causadas ou que têm sua probabilidade aumentada pelo consumo imoderado de carne, leite e ovos. Isso também vai poder desonerar muito os orçamentos nacionais de saúde ao redor do mundo. E nisso ele também parece desconhecer que existem relações entre a exploração animal e a normalização moral da cultura de hierarquização, opressão e violência entre seres humanos. Se hoje as conexões entre o vegano abolicionismo e os direitos humanos, a libertação humana, a cultura de paz ainda são um pouco pensadas, essas relações tendem a ganhar força ao longo dos anos,
Tipo, se hoje ainda se pensa que veganismo e direitos humanos não tem nada a ver uma coisa com a outra, esse pensamento vai ser revisto, vai ser abandonado, vai ser refutado com o tempo. Aquelas pessoas que se dizem veganas, mas promovem opressão contra outros seres humanos, vão perder espaço, vão ter sua reputação arranhada e vão terminar sendo obrigadas a rever suas crenças e reconhecer que precisam sim rever sua conduta ética e ideológica perante os outros seres humanos. Aí negar essas conexões entre o abolicionismo animal e as lutas libertárias humanas é promover um reducionismo que cada vez mais fica claro que não tem sentido e é absurdo. É achar que veganismo é sempre e vai ser sempre o mero ato de boicotar determinados produtos em respeito aos animais não humanos. Vegano que insinua que tem um monopólio do pacifismo, de que veganos são mais pacíficos do que não veganos, tá comendo merda para falar isso. Eu já falei aqui sobre a questão do pacifismo no veganismo. Aí eu recapitulo que tanto existem pessoas que usam de violência contra a propriedade privada para promover libertação animal, como existem pessoas que se dizem veganas, mas são tudo menos pacíficas e éticas quando se relacionam com outros seres humanos. Então, meus amigos veganos, vocês me desculpem, mas mesmo que vocês tenham uma boa intenção e uma moral objetiva bem mais pra frente, não é isso que acaba definindo o caráter de vocês. E aí, Bernardo, me desculpe você também, mas você, nesse vídeo, não chega a lugar nenhum, nem deixa claro que realmente pretende com o seu vídeo, quando diz que não é por ser vegana que a pessoa vai passar a ter uma conduta moral impecável. Aí você está usando uma falácia de petição de princípio de novo, que, como eu disse, quando o argumentador usa uma premissa implícita cuja veracidade não prova e tende a ser falsa. Aí você comete essa falácia quando insiste que os veganos, em geral, argumentam que veganismo implica obrigatoriamente o conserto moral da pessoa e formar seres humanos perfeitos, éticos, totalmente éticos. A única conclusão que se chega a assistir ao seu vídeo é que você, ao mesmo tempo, tenta argumentar de forma neutra, sem discordar do vegano abolicionismo, e também distorce o objetivo do vegano abolicionismo. Meio que soa como algo do tipo, eu não tenho preconceito contra o veganismo e os vegans, mas, tipo, não sou racista, mas, não tenho preconceito contra nordestinos, mas... Aí essa é a minha resposta ao Bernardo, né, de cético, B, matemática. Eu, pessoalmente, eu não tenho esperança que ele vai me responder, porque eu já tinha respondido a vários vídeos dele, mas ele nunca me dirigiu uma contra-resposta em nenhuma das ocasiões. E, aliás, esse meu vídeo de resposta aqui não é a única, nem a primeira resposta vegana que apareceu a esse vídeo de Bernardo. Tem um link aqui na descrição de um artigo do blog O Holocausto Animal, que também responde ao vídeo dele, e eu também recomendo que leiam. Aí veja aqui o link aqui na descrição. Então é basicamente isso, o vídeo de Bernardo está respondido. Eu agradeço a quem me assistiu, viu? Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!